substantivo, o, a, os, as, uns, umas, uns. Substantivo é nome, comum, abstrato, concreto, primitivo, derivado, simples, composto, por último, coletivo, certo? Abstrato, substantivo abstrato é extrato, concreto, mesmo, tudo que é concreto. Primitivo, que dá origem a uma outra palavra, pedra, porque da pedra tu pode dar origem ao pedreiro, que vai ser o derivado, que se deriva de um primitivo, né? Então, pedreiro. Simples, guarda, e composto, guarda, roupa, composto por duas palavras, coletivo, conjunto, né? Conjunto de peixe, um peixe é um peixe, um conjunto é um enxame. Enxame. É enxame? Enxame, né? Abelha. E é um conjunto de estrela, constelação, navio, esquadra. E assim vai, certo? Artigo, existe 3 tipos de frase que a gente pode fazer a análise. Depois eu vou lhe dizer se é análise sintática ou análise morfológica. Isso é muito cedo para saber, até porque isso daqui é um básico do básico. Então, antes de saber depois o que é sintática, morfológica, né? Vamos só analisar as frases, certo? Artigo, toda frase ela tem que ter artigo, substantivo. Logo após o substantivo, ela vai ter que ter um verbo. Acho que não tem verbo, isso você vai já lá pro final do seu 9º ano, são frases nonimais, né? Mas por enquanto, aqui até quinta, sexta, nós professores trabalhamos mais com frases verbais, né? Verbo, então a frase, normalmente quando você for analisar, você vai encontrar nessa posição mesmo, né? Um artigo, um substantivo, um verbo, uma outra palavra que faz a conexão entre o verbo e mais um substantivo ou um adjetivo, pode ser, né? Essa é uma das frases, certo? Aqui tu vai encontrar um outro substantivo ou uma qualidade do substantivo que se chama adjetivo, certo? Então, primeiro vamos estudar uma dessas frases. Aí a segunda frase, a única coisa que vai mudar é que você não vai usar, às vezes você não vai usar o artigo. Sempre pode usar um pronome, certo? Pronome. Aí o substantivo tem que ter, que é o nome, né? Aí tem que ter a ação do substantivo, que é o verbo. Tem frases sem verbo, mas como eu disse, você vai encontrar logo lá na frente. Tem que ter o conectivo, que antes se chamava preposição, agora é conectivo. Esse conectivo que faz a ligação de uma oração para outra. A frase podia acabar aqui, certo? Mas não vai acabar aqui, certo? Depois eu vou formar a frase para você. Vai ter que ter aqui no final um ou outro substantivo ou outro adjetivo, certo?
E aqui, substantivo, verbo, né? Sempre a frase vai ter essa, como dizer, essa rotina, vamos dizer, essa, como se fala mesmo? Essa estrutura, é a estrutura da frase. Artigo, substantivo, verbo, certo? Você nunca vai, depois vem ou pode acabar aqui no verbo, certo? Eu corri, acabou no verbo. Eu corri muito. Aí esse muito você vai também conceituar com a terceira frase que depois vou dar. Primeira frase tem que começar com artigo ou pronome, certo? A terceira frase pode acabar com substantivo. A segunda frase, substantivo com adjetivo ou com advérbio. Esse muito aqui vem ser advérbio de muito é quantidade, quantitativo, certo? Então, verbo. Tem frase que vai até aqui a estrutura da frase, mas se você continuar, vai ter que ter uma ponte para ligar a ação a um outro substantivo, como eu falei, ou uma qualidade que se chama adjetivo. Então, artigo, substantivo, verbo, preposição. Se eu não sei se ainda chamo preposição, na minha época era preposição, agora é conectivo. Até agora dá mais o conceito de conectivo, porque é uma conexão é uma ponte, é o que une uma frase à outra. As preposições, elas dão sentido à frase. Se tu fala, vamos dizer assim, ela faz uma ponte para te entender a frase, um comprimento da frase. Vamos dizer, é quase que uma ponte. Eu botei na minha memória como se fosse uma ponte. Aprendi assim, uma ponte, porque para estudar sempre eu elaborei caminhos, né? Caminhos para alcançar o conhecimento, né? O professor é a didática e o aluno é a tática, né? Tática ou alguma coisa mais ou menos parecido assim, certo? Então, uma preposição, quer dizer, um artigo, o, substantivo, gato, comeu, o, rato. Esse o aqui, como ele vai, um substantivo, ele não vai vir como uma preposição, ele vai vir como um artigo, só que no meio da frase. Mas uma preposição, ela nunca pode começar no começo da frase. Então, você tem que saber, dentro de uma frase, saber conceituar o que é uma preposição e um artigo, certo? Um artigo é a palavra que acompanha o substantivo, certo? Isso nós já sabemos. E a preposição, certo? A preposição é a palavra que acompanha, que não acompanha não, que faz, que foi trocada agora atualmente pela nova linguagem portuguesa, dessas de tirar os sinais, colocar sinais, o que, acentuação, conectivo, nessa nossa nova geração de jovens na escola, né? Eu começo a dizer que é a geração na nossa geração, não tinha uma geração que trocava o S pelo Z. A outra já era um pouco menos ruim, né? Ficou pior porque já trocaram o CH pelo X, né? Aí até que dá para confundir o S pelo Z porque é a mesma pronúncia, mas o CH pelo X, roxo, né? Aí como dizer que... E agora a geração a geração dos estudantes online, agora que tá com a pandemia, a gente chama de geração do Cebolinha, né? Agora vai ficar todo mundo trocando o L pelo R, né? Em vez de carro, calo, certo?
Então, a geração que está assistindo aula online é a geração da pandemia, a geração do Cebolinha. Certo? Agora, continuando aqui, preposição, logo após uma preposição ou um substantivo, ou um adjetivo, ou um advérbio, certo? Vão ficar sempre por último. Tá certo que vocês vão encontrar uma outra estrutura de frase, mas para começar, para o ensino ser menos complicado, tenta gravar essa estrutura de frase. Você sabia que dentro de artigo, substantivo, verbo, preposição e preposição, advérbio e adjunto é um livro imenso, é tudo que você dá até a 7ª série, certo? E simplesmente eu tô fazendo uma planta, como dizer assim, né? Uma planta didática, planta educacional, lá. Mas uma planta, certo? Tudo isso aqui que eu fiz agora para você, um dia artigo, tudo tá só em um livro, certo? Lógico, dentro disso aqui há vários conhecimentos. Aí vem hoje o que a pessoa vai estudar, que são os artigos definidos e os indefinidos. Aí vem o substantivo, né? Simples, comum, abstrato, concreto, né? Primitivo, derivado, composto, simples, guarda-roupa, sério, e o coletivo, certo? E o verbo, vocês sabem, é imenso, né? O verbo, você passa quase 2 meses estudando o verbo para fazer uma prova. E a adjetivo e adjunto. Então, nós vamos agora para a análise. Depois eu vou lhe dizer se é a análise sintática, deixa isso para mais tarde, ou a análise morfológica, certo? Isso para mais tarde. Vou botar aqui, ó, gato comeu. Ó, gato comeu o rato. Ó, gato comeu o rato sujo, certo? Olha só como mudou. Essa vai ter uma estrutura que vai levar o último substantivo. Essa vai ter outra estrutura que vai levar um advérbio. Esse vai ter outra estrutura que vai levar um adjetivo, certo? E ainda tem outra estrutura que é o advérbio, né? O gato comeu o rato sujo longe daqui. Olha, longe daqui. Advérbio de lugar. Isso aqui, só nisso aqui, nessa área aqui, é quase que umas 10 páginas de estudo. E eu estou fazendo uma planta para você. Então, o gato comeu. A estrutura dessa frase vai até aqui, até no verbo, artigo, substantivo e verbo. Segunda frase vai mais. O gato comeu, olha a preposição aqui, já entra, já vai mais para cá. O rato, outro substantivo. Já usamos a primeira estrutura. Não usamos o adjetivo nem o advérbio. Nessa outra, o gato comeu o rato, de novo, adjetivo, substantivo, verbo, preposição e substantivo, sujo, adjetivo, entrou o adjetivo, certo? A segunda estrutura de frase. A terceira, ó, de novo, artigo, gato, substantivo, comeu, verbo, preposição, substantivo, sujo, adjetivo, que é a qualidade, certo? Que já entra aqui, tá acabando a estrutura. Quando vai até aqui no substantivo, né? Se não tem uma ação, a frase vai se chamar, a oração, frase se chama frase nominal, porque é de nome. Verbal é quando tem o verbo.
Tem frase que vai até aqui no substantivo. Nesse caso, já vai entrar nesse estudo aqui, da sintática morfológica, que a gente vai ver depois. E a última estrutura vai usar o longe daqui, que é o advérbio, que são vários: negação, afirmação, tempo e espaço, né? Certo? São muitos. Tudo que não tiver encaixado no artigo, substantivo, verbo, preposição, adjetivo e ainda tem um pronome aqui. Pode ser um artigo, pode ser um pronome. O gato. Esse gato você pode tirar e pode colocar ele, pronome pessoal. Em português, se pode botar ele para pessoa e animais. Mas se fosse em inglês, ia usar o it, certo? It. Quer dizer que lá não se pode usar o mesmo nome pessoal, o mesmo pronome pessoal para pessoa, né? Quando se dirige a uma pessoa, o mesmo nome pessoal quando se dirige a um animal, um animal, certo? O ite é quando animal, certo? Então, se fosse para traduzir essa frase, usar o ite. Mas como não vou traduzir a frase, né? Então ele comeu o rato. Ele quem? O gato. Pelo menos eu acho que quem come rato é gato. Aqui está um livro inteiro. E isso aqui, análise sintática morfológica, nós vamos ver mais para frente, que vai ser... Já não vai ser frase, duas frases juntas se chama a primeira oração, a segunda oração, e já vai usar outro tipo que é mais lá depois do 9º ano. Beijo, tchau.